seus olhos ali no seu lugar mesmo e nós vamos orar agora, declarando a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Eu vou orar com você, mas você também. Você vai declarar agora os seus pensamentos aqui. Você declarar a sua mente cativa. Às vezes você chegou de um dia tão cansativo e às vezes sua mente está vagando, preocupada com aquilo que vai acontecer depois, tem janta para fazer, tarefa de criança para ajudar a realizar, mas nessa hora você vai ter um tempo com o Senhor, para que Ele possa mover poderosamente na sua vida, amém? Então feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero mais uma vez rogar pela Tua santa presença nesse lugar, declarar ao Pai que nós estamos aqui pelo Senhor e para a glória do Teu nome. Eu, ó Deus, creio que cada uma dessas mulheres que estão aqui neste lugar, vieram, ó Pai, não pelo convite de uma amiga, não vieram, ó Pai, pelo convite de alguém, mas primeiramente porque o Teu Espírito Santo é aquele que, ó Deus, tocou no coração desta mulher, para que antes de atender o pedido da amiga dela, ela atendesse o seu pedido, o Espírito Santo. Então, ó Deus, eu creio que essa noite será uma noite onde nós aprenderemos mais e mais a sermos como nosso Senhor Jesus. Aprenderemos, ó Pai, como, ó Deus, buscar, fazer com que a nossa luz venha brilhar mais e mais. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu me coloco diante do Senhor como um vaso nas Tuas mãos, um vaso, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Eu, ó Deus, de mim mesma não tenho nada a oferecer a estas mulheres, eu não tenho nada de mim mesma, ó Pai, que possa achegá-las ao Senhor, mas eu sei que a Tua presença, o Senhor fluindo através da minha vida, ó Deus, o Senhor alcançará cada uma destas mulheres. Então, ó Pai, em nome de Jesus, que neste lugar estejam terras sedentas, terras boas, preparadas para receber a Tua palavra, que é a semente, e essa semente caindo frutificará para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, faz essa noite uma noite especial, que esta palavra possa encontrar, ó Pai, lugar nos nossos corações, e que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi liberada. Eu desde já te oro, Pai, e agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre, ó Pai, nos ouve, e o Senhor sempre nos abençoa muito mais do que aquilo que pedimos ao Senhor. Então, ó Pai, obrigada porque o Teu Espírito Santo está no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você crê que o Espírito Santo, Ele está aqui, agindo no nosso meio, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Eu estava orando ao Senhor e falando, Senhor, o que o Senhor quer nos falar nessa noite? O que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações? Eu creio que a vontade de Deus é que nós, a cada dia, venhamos a buscar ser mais parecidos com Ele. Amém? O desejo dEle é que nós venhamos a aprender com Ele como nos tornarmos alguém melhor. Se você tem tentado ser uma pessoa melhor com as suas próprias forças, eu tenho uma notícia para você. Você nunca vai conseguir. Nunca. Porque somente através do Espírito Santo nas nossas vidas nós podemos nos tornar melhores. Amém? Porque nós somos dependentes de Deus, dependentes dEle. E enquanto eu meditava, o Senhor trouxe um texto. Na verdade, eu estava com duas coisas para ministrar hoje, né? Mas aí veio um texto ao meu coração. Daí eu falei, Senhor, é isso que o Senhor tem para nos falar hoje. E analisando o contexto, nós vamos falar hoje sobre ingratidão e gratidão. Será que nós temos tido um coração grato, primeiramente para com o Senhor? Será que nós temos sido realmente pessoas gratas a esse Deus que fez tanto por nós? Se vocês perguntam, o que Deus fez por mim? Ele entregou o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele entregou o melhor dele,
o Filho dele, para que nós hoje pudéssemos estar aqui e ouvir a palavra dele e nos achegar a ele. Amém? Você crê nisso? Você crê que Jesus é o único caminho o qual você pode se achegar a Deus? E nesses dias que nós vivemos, né, aqui na Terra, cada vez tem se tornado mais difícil. Nós passamos por muitas lutas, passamos por aflições, e você que já veio em outros encontros já me ouviu falar que o próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, não pense você que no mundo, mesmo você conhecendo Jesus, as coisas seriam fáceis. Se alguém algum dia diz isso para você, eu vou desmentir agora, baseado naquilo que o Senhor Jesus diz, que no mundo nós teremos aflições. E uma das coisas mais difíceis de nós nos lidarmos é a ingratidão. Talvez você tenha algum tipo de alguma coisa que já aconteceu na sua vida, ao qual você passou, ou feriram você com a ingratidão. Só que nós vamos focar mais, não na ingratidão, porque isso nós já sabemos como que é, mas nós vamos buscar do Senhor, aprender com Ele, a termos um coração grato. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você tem tido um coração grato? A cada dia que passa, as pessoas, elas têm se focado mais em si mesmas. O ser humano, por natureza, é egoísta. Criança, por mais que você ensine a dividir, a tendência natural dela é o quê? É meu, Desde pequenininha, ela quer as coisas para ela. Ela quer tudo. Ela acha, tem uma fase na vida dela que ela acha que a mãe é o centro e depois ela é o centro. Ela acha que tudo está, girando em torno dela. Isso nós não precisamos ninguém nos ensinar. Nós temos essa raiz, do egoísmo, de querermos o melhor para nós. E nesses dias que nós temos vivido, realmente nós vemos cada vez mais as pessoas em busca dos seus sonhos serem ingratas com as outras, em busca da sua felicidade, em busca do seu prazer. Ela faz o que vier à telha, ela faz aquilo que estiver ao alcance dela, porque ela quer a sua satisfação. Ela quer buscar a sua alegria. E com isso, ela se torna, muitas vezes, ingrata, não somente às pessoas que estão à sua volta, mas também ao próprio Deus. Quantas pessoas, por exemplo, imagine, talvez nós temos até casos assim. Às vezes uma mulher foi fiel ao seu marido durante tantos anos, entregou a ele os melhores anos da sua juventude, quando ainda ela era, bonita, viçosa, não que não seja depois de velha, mas você está me entendendo, aquele vício, da juventude, ela entregou a ele. E daí, depois de um certo tempo, ele a troca por 2 de 20. Isso é uma ingratidão, não é? Isso fere, isso machuca. Por quê? Porque na cabeça, desse homem, muitas vezes ele quer buscar o quê? A sua satisfação. E está sendo ingrato para com a mulher da sua juventude. E tudo em busca do quê? Do prazer, da felicidade. Eu preciso ser feliz. E a Bíblia nos revela, eu quero que você abra comigo, um texto, um relato de algo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Você vai abrir comigo em Lucas 17, 11, nós vamos ler o versículo 11. Muitas vezes nós nos ferimos porque as pessoas são ingratas conosco, mas nós vamos ver um relato de ingratidão para aquele que é o Rei dos Reis, o próprio Senhor Jesus. Diz assim em Lucas 17, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram
a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, diga comigo, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Amém? Nós vemos um contexto aqui, onde homens, e nós precisamos sempre, quando lemos a palavra de Deus, sermos levados àquele tempo. A lepra hoje, né, ela tem cura, só que naquela época ela não tinha. Naquela época, a pessoa, quando ela era descoberta com essa doença, ela já era totalmente separada do convívio social, ela perdia contato com a família, ela perdia contato com os filhos, ela era afastada. Ela perdia tudo. E ali, ela se encontrava com aquelas outras pessoas que também eram leprosas. E depois que todo mundo era leproso, quando, né, se juntava, não importava se era samaritano, se era judeu, se era rico, se era pobre, né? Quando a pessoa está numa situação, né, de lepra, e nós podemos dizer que todos nós, outrora, estávamos com a nossa vida leprosa longe do Senhor Jesus. Amém? É Ele quem nos trouxe a vida. Então, diante do Senhor Jesus, todos nós um dia éramos enfermos. Amém? E esses homens, eles eram separados do convívio ali com os seus familiares. Muitos já sabiam e já aguardavam a morte. Talvez você já assistiu algum filme, um filme que mostra muito essa questão da lepra. É aquele, acho que é o... Falei aquele e dá um cri-cri, né? É aqueles filmes de época que fala sobre Jesus. Tem um que é, não sei se é Rei Arthur, como que é o nome? Ben-Hur, né? Aquele filme Ben-Hur mostra bem ali o contexto de como eram aquelas pessoas no contexto dessa doença. E estes homens, eles ouviram com certeza falar de Jesus. A fama de Jesus chegou até aquele lugar. Eles sabiam que Jesus podia curá-los. Tanto sabia que quando Jesus passou por aquele povoado, né, Jesus passou ali, eles já fizeram o quê? Leia comigo no versículo 12. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque eles não podiam se aproximar. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quantas situações nas nossas vidas, nós também sabemos que é só o Senhor por nós. É só o Senhor quem pode agir. É só o Senhor quem pode realizar um milagre. Acabamos, né, sabendo e recorrendo a Ele. Recorremos ao Senhor como a nossa última esperança, sendo que Ele não é a última, Ele é a única. Olhe para quem está do seu lado e diga: Ele não é a última. Ele não é seu step, Ele é a única saída. Somente nele. E esses homens, Jesus disse o que para eles? Jesus não tocou nesses homens, Jesus não foi até esses homens. Jesus apenas disse para eles procurarem, ia se comparecer até os sacerdotes, porque eles iriam ser purificados. E diz ali que enquanto eles iam, eles foram purificados. Enquanto eu meditava nesse texto, algo veio ao meu coração. Quantos de nós recebemos no percurso da vida tantas e tantas bênçãos do Senhor? Recebemos
Uma vez eu ouvi um pregador, há muitos anos atrás, eu nem sei quem foi, mas ele disse algo interessante a respeito do louvor. Às vezes, para murmurar, a gente não precisa ensinar ninguém a murmurar. Para reclamar das coisas também não, né? Nós, naturalmente, sabemos reclamar. Por isso que existem os 0800, porque sempre tem alguém precisando reclamar de alguma coisa. Então, nós, por natureza, sabemos muito bem reclamar. E quando nós vamos para o Senhor Jesus, como é difícil dizer palavras de louvores. Existem pessoas que louvam sim, mas só quando tudo vai bem. Quando a sua vida está um mar de rosa, ou pelo menos ela, pensa que está. Quando as finanças estão tranquilas, quando o casamento está estável, quando os filhos são uma bênção, tudo vai bem, é motivo de louvor. E ali esses homens eram 10. E diz que no caminho, antes mesmo de se apresentar ao sacerdote, eles foram purificados e curados. Hoje, as pessoas, elas buscam muitos métodos. Elas querem a bênção de Deus, mas elas não querem o Deus que abençoa. Existem muitos métodos hoje para se achegar até a Deus. A pessoa, ela faz algumas coisas porque ela precisa alcançar aquela meta. E aqueles homens, a Bíblia não explica, não nos deixa claro o porquê que eles não voltaram. Por que eles não voltaram? Porque que 10 foram curados e apenas um viu, olhou para si e viu que estavam curados. E nós podemos conjecturar que talvez o que esses homens acharam é que o fato deles obedecerem até mesmo a voz do Senhor Jesus e de ir comparecer até o sacerdote, eles se fizeram merecedores da bondade, da graça e da cura do Senhor. Os métodos muitas vezes nos afastam do Senhor. Hoje, mais do que nunca, as pessoas têm buscado a Deus. Só que existe, vamos dizer assim, um câncer dentro da igreja do Senhor, que são pessoas acostumadas a estarem dentro dela somente quando tudo vai bem. Durante muito tempo, o Senhor era o centro. Hoje não. Hoje nós vemos que uma igreja, ela precisa servir mais a pessoa do que a pessoa aprender a servir a Deus. Ela acha que se ela seguir métodos, se ela fizer coisas que mandam ela fazer, e se ela se comportar bem, ela é merecedora de ser feliz, ela é merecedora da bênção de Deus, ela é merecedora de uma graça que nós não merecemos. Se existe uma coisa que nós precisamos nos achegar diante do Senhor e saber, é o primeiro passo, é reconhecer que a salvação é pela graça. Nenhuma de nós éramos boas o suficientes para estarmos aqui hoje. Você crê nisso? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Senhor sabe que você não é tão boazinha. Deu risada, né? Vocês ficam felizes porque os maridos não estão aqui nessa hora, né? Meu marido sabe que eu não sou boazinha, mas minha amiga do trabalho que ouve eu falando dele, acha que eu sou uma santa, merecedora de alguém melhor que ele. Na busca de sempre querer e merecer algo melhor, nós estamos cada vez mais nos afastando do Senhor. Eu tenho certeza que esses homens sabiam que Jesus os tinham curado. Eles não negaram em tempo algum, com certeza. Com certeza, quando eles voltaram para a família, e voltaram curados e sarados, com certeza, falaram: mas como? Como você chegou até aqui? Foi aquele Jesus. Aquele Jesus me curou. Só que existe uma diferença entre conhecer o Senhor e buscar servir a este Deus. Viver para este Deus. Eu vejo que as atitudes onde nós demonstramos mais ingratidão são as atitudes pequenas do nosso dia a dia. Dentro da igreja todo mundo louva. Dentro da igreja todo mundo é santo. Dentro da igreja todo mundo, ai Deus, obrigada. Obrigada. Mas
lá dentro de casa. Às vezes, né, está fazendo serviço, está, Senhor, essa calçada que suja, isso, e em vez de louvar pela casa que tem, amaldiçoa. Pessoa ingrata, ela sempre consegue ver tudo do lado pior. Ela não vê as coisas de bom. Uma vez eu aprendi, eu falei aquela hora do pastor e não falei o que eu aprendi com ele, né? Eu acho que eu não falei. Ele ensinou assim que nós louvaríamos muito mais ao Senhor se nós tivéssemos noção até mesmo dos livramentos que Ele nos dá. Você chegou até aqui e você não sabe do que o Senhor te livrou. Você não sabe. Tem coisas que o Senhor nos livra e nós nem temos conhecimento. Tem gente que às vezes, né, vê ali o carro quase batendo de frente para o outro, daí tira, daí fala, ai, glória a Deus, aleluia. Mas quantas vezes você nem viu isso e antes mesmo do carro ficar frente a frente, o Senhor já te livrou. E nós chegamos dentro da igreja, nós chegamos na hora do louvor, nós ficamos assim, né? Procurando alguma coisa. Às vezes no próprio coração, eu não tenho motivo hoje para louvar, eu não sou hipócrita, então eu não vou ficar falando e louvando ao Senhor, porque eu não tenho nada de bom para louvar. Sendo que se nós tivéssemos conhecimento daquilo que o Senhor nos livra, daquilo que o Senhor faz por nós, e nós não temos o conhecimento, nós teríamos um coração muito mais grato. Porque nós saberíamos que tudo é pela graça dEle. Nós precisamos entender, aquele que se achega até o Senhor Jesus, precisa ter no seu coração gratidão. Você não é merecedora de nada. Nós não somos merecedores de nada. O Senhor nos dá pela sua graça, que é um favor que nós não merecemos. A partir do momento que você acha que você merece, isso já não é mais graça. Se você acha que você tem as coisas, né, porque você trabalha muito, ou porque você se comporta bem, ou porque você fez isso, ou porque você entregou o seu dízimo, ou porque você fez uma oferta, ou porque você fez isso, ou foi honesta, ou fez aquele outro, se você acha que é por isso, você não depende da graça do Senhor. Você acaba não tendo um coração grato, verdadeiramente grato. E nas pequenas coisas nós refletimos isso. Uma vez o meu pastor, ele conversando ali, né? Ele diz que sempre ele teve a prática de quando ele fazia as compras, ele colocava tudo em cima da mesa, na hora que voltava para casa, e ali ele louvava e agradecia aqueles mantimentos. E ali quantas vezes nós até mesmo, ao invés de louvar o Senhor, a gente reclama porque tem que subir escada com sacola, porque tem que descarregar o carro, porque enquanto descarrega a criança está chorando. Quantas vezes nós murmuramos por tudo? E a pessoa que se torna com o coração ingrato, ela começa a perder o brilho, ela não vê mais nada de bom. Porque ela sempre acha que alguém deve algo a ela. Isso quando nós fazemos, até mesmo para as pessoas, ainda dá uma desculpa, né? Mas fazer isso para com o próprio Deus, demonstrar a ingratidão para com o próprio Deus. E esses homens, quando nós lemos isso, nós falamos, meu Deus, que homens foram esses? Eu não teria feito isso, eu teria voltado. Eu teria feito diferente. Será? Será que nós realmente nos voltaríamos para o Senhor? Quantas pessoas não louvam mais nem ao Senhor, porque um dia ela conheceu ao Senhor Jesus. Não tem mais alegria na presença dEle. Anda, percorre, né, o caminho, mas não vê mais a alegria de servir ao Senhor. E no versículo 15 diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando ao Senhor. Os outros se acharam merecedores. Nós obedecemos à voz do Senhor. Nós fomos até o sacerdote para sermos purificados.
porque recebemos a cura. Você pode anotar e ler na sua casa. Isso era um costume que está relatado lá em Levítico 14. Anote para você depois ler na sua casa. As pessoas que se acham merecedoras de tudo, que sempre alguém está em dívida com ela começa a se tornar amarga. Amarga. A gratidão, ela é um fruto do nosso coração. Você pode, sabe aquele tipo de pessoa que não tem aqui, só lá no Japão. Coitado do Japão. Não vou falar do Japão, tem um japonês assistindo, né, lá no Japão. Mas não tem no nosso meio e nem com quem assiste esse vídeo. Sabe aquela pessoa que você pode acertar com ela 10 vezes. Mas se você errar uma vez com ela, pode esquecer. Ela não ama mais, ela não liga mais, ela não faz mais nada. Por quê? Porque ela te ama até quando você é perfeito. Ou até quando você não pisa na bola com ela. Isso é uma característica de pessoa ingrata. E muitas vezes nós fazemos isso com o próprio Deus. Abra comigo, vamos ler um texto que fala sobre essa questão de sermos gratos sempre a Deus. A palavra de Deus nos ensina que em tudo nós devemos dar graça. Abra comigo em Deuteronômio 8. Oito, 17, diz assim, olha. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nunca pense que o que você tem vem de você mesmo. Nunca pense que você é merecedora. Porque a partir do momento que você se achar merecedora de alguma coisa, você corre o sério risco de ir para o caminho da ingratidão. Colossenses 3,15 diz assim, não precisa nem abrir, que é bem curto. Diz assim, sejam agradecidos em tudo. Ou outras versões, em todo tempo dai graças. A gratidão é um mandamento. Precisamos exercer isso na nossa vida. É um exercício. As pessoas hoje, elas demonstram gratidão quando a pessoa faz bem a ela, ou quando a outra retribui. Você precisa ser grata porque o Senhor te dá esse mandamento, e não porque alguém merece ou não. Tenha isso como um estilo de vida. Aplique isso na sua vida, mesmo que as pessoas não mereçam. Eu anotei algo que eu achei muito interessante, que roda muito nas redes sociais, né? Tem uma frase que diz assim, eu nunca vou me arrepender das coisas erradas que eu já fiz, mas me arrependo das coisas certas que fiz para pessoas erradas. Não deixe que a atitude de outras pessoas, o comportamento errado dessa pessoa, mude e afete quem você é. Se você é uma pessoa grata, se você é uma pessoa que exerce a gratidão, independente se a pessoa mereça ou não, você continua sendo grata. Amém? Mesmo que ela não mereça, não mude o seu comportamento. Não vai mudar o seu comportamento e se tornar uma pessoa ingrata porque a outra não merece. Seja quem Deus quer que você seja. Uma pessoa com um coração grato nas pequenas coisas. Será que no nosso dia a dia nós nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez por nós?
A Bíblia diz que nós não devemos desprezar os humildes começos. Existe uma canção, né, que diz que nunca me deixe esquecer de tudo que tenho e tudo que sou, que vem do Senhor. E quando nós estamos na situação ruim, nós somos muito bons para falar, nunca vou me esquecer. Eu nunca vou me esquecer desse tempo ruim que eu tenho passado. Eu aprendi a lição, eu nunca vou deixar com que isso saia e me torne uma pessoa ingrata. Mas o tempo vai passando, nós somos movidos pela graça de Deus. Muitas vezes há um tempo melhor nas nossas vidas. E nós continuamos achando que nós não nos movemos. Nós precisamos pedir para o Senhor nos mostrar quem nós éramos. O grande problema hoje é que essa insatisfação não gera em nós contentamento. E a gente sempre acha que precisa de mais. Aí eu preciso disso para ser feliz. Aí eu preciso disso. Antes não tinha, andava de ônibus. Aí era grata se tivesse dinheiro para ir de circular. Hoje tem carro e reclama por causa do trânsito. Antes não tinha nem onde morar. Hoje tem. Nem que seja um cômodo, mas seja grata por aquilo que o Senhor te deu. Reclamava porque não tinha filhos. Hoje tem e murmura por causa que a criança chora. Ah, esses filhos só dão trabalho. Queria casar. Tem gente que não tem, vai em casa, murmura. É ingrata. Tem gente que não casa, sabe por quê? Porque foi criada de forma errada. Eu já ouvi mãe dizendo que a filha tem que escolher tanto para casar, né? Ela tem que escolher tanto, porque ela foi acostumada a não ter tudo que ela queria, mas no tempo dela. Mas ela sempre teve. Mesmo que fosse em outro tempo, ela tinha o que ela queria. Então, uma menina que cresce ouvindo isso, acha o quê? Que tem que casar com o príncipe Williams lá, o Alan, sei lá o que é o príncipe, que casou com a Kate. Aí o tempo vai passando e ninguém serve. Ninguém serve. Por quê? Eu sou merecedora de alguém ser melhor. Eu mereço alguém muito melhor que isso. E vai indo, né? E não vê que está sendo ingrata. Você já passou tanta oportunidade boa na sua vida, você perdeu. Precisamos ter um coração grato. Será que eu não estou me achando muito merecedora de algo muito bom demais? E não que o Senhor não tenha para você. O Senhor tem bênçãos para você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, o Senhor tem bênçãos para você. Mas o problema é quando a pessoa se acha tão boa que ninguém mais serve para ela. Às vezes ela está na igreja e ela é tão boa que a igreja não presta mais para ela. Pastor não presta, pastora não presta, louvor não presta, porque ela é boa demais. E nós começamos a nos tornar ingratos outrora por aquilo que era tão bom para nós. Aquilo que outrora trazia tanta alegria, hoje, né, é motivo de olhar e fazer cara feia. Tem gente que hoje não come cebola, né? Porque está na situação boa. Porque se estivesse na situação ruim, comia ralada até como fruta, assim, nunca passou por uma situação às vezes difícil de ter que comer uma cebola descascada. Aí hoje escolhe, né? Vou contar o santo, mas não vou contar o milagre. Conheço alguém assim. Às vezes, vamos comer. Não quero comer isso. Fala, esquecendo os humildes começos. Quando não tinha dinheiro nem para comer cachorrão, agora está achando o quê? Quer escolher onde quer comer? Porque nós vamos. Não que você não queira e não possa ter algo melhor. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo onde eu quero chegar?
Que às vezes você está numa situação na sua vida porque você tenha se demonstrado perante Deus e perante as pessoas à sua volta, uma pessoa murmuradora, reclamona, que tudo reclama. Nada está bom. Não tem como satisfazer. Tem que ir para o mundialice, né? Mundialice, porque lá tudo é perfeito. E mais uma coisa que eu vou desmoronar na vida de vocês: não existe conto de fadas. Isso tudo é mentira. Fala, a gente tem que aprender a ser grato. Às vezes a gente se olha na frente do espelho, né? Olha os pés de galinha aparecendo. E eu, às vezes, quando olho assim, um fio de cabelo branco, eu já falo, eu vou arrancar. Mas a gente ia começar a falar, Senhor, obrigada. Obrigada, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui, ó. Ainda que não com o rosto de 15, mas estamos aqui. E começamos a murmurar porque estamos envelhecendo, e murmuramos porque não temos isso, e murmuramos porque não fizemos aquilo. A minha menina, a menor, tem uma menina que vai fazer 6 anos. Ai, meu Deus, ela tem que exercer a gratidão no coração dela, porque tudo ela murmura. É muito temperamento dela. Ela fala assim, ai, mãe, eu nunca vi a neve. Falei, se console que eu também não. Eu nunca andei de avião. Eu também não. Então, né, mas você vê como até a criança se acha tão merecedora. Eu tenho que conhecer, né? Essa história agora do Frozen. Daí a criança olha e fala, eu tenho que ir para lá, tenho que ver a neve. Filha, eu tenho quase 40 e não vi ainda. Seja grata. Vocês dão risada? Mas é assim. Temos que ser grata, porque pelo menos calor a gente tem bastante. E eles lá com certeza querem calor, querem o nosso bronzeado, e não tem. O Senhor, Ele quer que nós venhamos a aprender a sermos gratas, para que com isso venhamos a dar um bom testemunho a respeito dEle. Quando você abre a sua boca e você conta as bênçãos do Senhor, quando você, ao invés de chegar perto dos outros e realçar somente aquilo que a pessoa tem de ruim, e a gente sabe que ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. Quem não tem defeito, atire a primeira pedra. Todo mundo tem. Mas o problema é o quê? Muitas vezes, para esconder os nossos, nós mostramos o dos outros. Realçamos o dos outros. E nos escondemos atrás disso. Nós precisamos falar, Espírito Santo de Deus, será que eu estou distante? Será que eu já estou como esses homens tão longe de Jesus que eu não tenho mais voltado para agradecer? E ali diz assim que um deles, quando viu, voltou louvando. Ele veio louvando a Deus. Ele louvou a Deus antes mesmo de agradecer o milagre. Antes mesmo de falar, ai que bom, de voltar para a sua casa, para a sua família. Ele viu que Deus foi bom. Que se não fosse o Senhor Jesus, ele estaria condenado àquela morte, a dias afastados da sua família, dos seus filhos, do convívio social, do que quer que seja. Muitas vezes nós não voltamos para adorar o Senhor. E o próprio Senhor Jesus disse, acompanhe comigo ali no versículo 17. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse, levanta-se
e vá. A sua fé te salvou. Alguns encontros passados eu ministrei sobre isso. Esses outros homens provaram da fé que cura. Mas apenas um ouviu do Senhor Jesus que ele estava salvo. Os 9 viram Jesus de longe. Ouviram a voz do Senhor de longe. Mas somente um ouviu do próprio Senhor Jesus. Teve a oportunidade de se achegar até ele e ouvir dele: a tua fé te salvou. E eu quero finalizar isso, trazendo para você que uma vida muitas vezes, até mesmo cheia de bênçãos do Senhor, não quer dizer que você está com a sua vida rendida e prostrada diante dele. Talvez você tenha ouvido do Senhor: o teu emprego, quando precisa do emprego, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz campanha. Aí quando recebe o emprego já é um empecilho, né? Para não ir mais na igreja. Não vai mais, porque não tem mais tempo. Aí depois, né? Restaura o casamento. Agora não posso mais. Quantas pessoas eu já vi, estando até mesmo aqui, clamando por cura, por restauração, por cura até mesmo física. Receberam a bênção do Senhor. Receberam a bênção que cura, mas estão distantes. Não voltaram nem para agradecer a Ele. E esse agradecimento não é um culto de ação de graça, não. Não é somente vir no culto e falar: ai, Senhor, obrigado, né? Como um alívio de uma penitência, não. É você render a sua vida diante dele. É você viver para esse Deus. É você viver uma vida que venha glorificar o nome do Senhor. O que eu quero perguntar para você nessa noite: o Deus ao qual você tem visto, ouvido, você tem tido apenas bênçãos dele, e essas bênçãos é que fazem você oscilar, né? Se está tudo bem, eu vou bem, vou para a igreja, busco a Deus, oro, faço isso, faço aquilo. Se eu não estou, aí eu não vou, eu não busco, eu não oro, porque eu mereço que o Senhor olhe por mim. Eu mereço. Hoje as pessoas cantam até de colocar Deus na parede. Onde já se viu colocar Deus na parede? Você pode colocar quem quer que seja, mas Deus não. Você precisa falar: Deus, me ensine a ser grata e louvar o teu nome mesmo em meio à dificuldade. Mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que eu planejei, eu creio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor é quem está agindo. E quando, né, as coisas, às vezes, os outros não correspondem a isso, você tem vivido e buscado fazer isso na sua vida, mas as pessoas não têm correspondido. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses 3:23. Quem me conhece sabe, os que andam próximo, eu sempre falo. Se existe um versículo que resume o meu ministério, é esse versículo. Porque quantas e quantas pessoas, nós, né, as pessoas às vezes que estão envolvidas, ministério, líderes religiosos, às vezes são os que mais passam por ingratidão. Pessoas vêm, elas sugam tudo que você tem de bom, elas te sugam. E na hora que tudo vai bem ou acontece qualquer coisa, elas te deixam, ou elas falam mal, ou elas abandonam. Mas existe um versículo que resume tudo isso, para que o nosso coração não se contamine
e que nós não venhamos a perder aquilo que temos semeado diante do Senhor. Se você tem tido atitudes de gratidão para com pessoas, você vai continuar a ter. Você não vai deixar que isso mude o seu coração, porque aqui revela muita coisa. Vamos ler? Diz assim, Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Tudo que nós fizermos tem que ser de todo o coração. Esperando ser merecedora de alguma coisa? Não. Fazendo como para o Senhor. Quando você começa a aplicar isso na sua vida, você começa a se tornar uma pessoa mais grata. Até quando você estiver, limpando a sua casa, e às vezes você limpa e chega os outros com os pés sujos, e você fala assim, ninguém me reconhece nessa casa. Vocês me tratam igual empregado. Mas aí você vai dizer, tudo quanto eu fizer para o Senhor, de todo o coração, para Ele. Começa a limpar a casa para Ele, a passar roupa para Ele, a lavar para Ele. Se você fizer isso de todo o teu coração, como para o Senhor, você vai começar a murmurar muito menos. Você vai começar a ter mais palavras de júbilo e de alegria na sua boca do que apenas murmuração. Tem mulheres que o marido entra em casa e a única coisa que ela sabe falar é aquilo que ela não tem, é aquilo que falta. Ai, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Não é grata. É difícil, mas em tudo dai graças. Não estou dizendo que seu marido é um santo, mas você está fazendo tudo de todo o coração para o Senhor. Amém? Se você aplicar isso na sua vida, as coisas se tornarão mais fáceis. A caminhada que já é difícil vai ficar mais leve. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. Vamos nos colocar em pé? E nessa hora, você vai pedir ao Senhor. Você vai falar, Senhor, eu não quero ser achada como esses 10 leprosos. Eu não quero, Senhor, ser ingrata, eu não quero ser uma mulher que só vê as coisas que faltam. Feche os seus olhos nessa hora. Se nós mudarmos nessa noite o nosso coração, pedirmos para que o Espírito Santo, Ele nos ensine a sermos mais gratas, eu acredito que a sua postura, até mesmo diante de Deus, irá mudar. Quando você entrar num culto, numa igreja diante do Senhor, você vai se lembrar muito mais de agradecer do que apenas pedir. Tem gente que entra dentro da igreja e só sabe pedir. Deus me dá isso, Deus eu preciso disso, Deus aquilo. E hoje muitas pessoas têm sido ensinadas que Deus é aquele que é como um mordomo. Ele tem que abençoar. Deus não tem nada. Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Tudo que nós precisávamos, Ele já entregou a nós, lá naquela cruz. Ele entregou o próprio Senhor Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E isso já é motivo de uma vida inteira de louvar e engrandecer o nome dEle. Feche os seus olhos e comece
a falar com o Espírito Santo. Ele está aqui. Fala, será que eu tenho demonstrado realmente gratidão no meu coração? Se disponha, ainda que você, se de repente você olhe, e veja que você não tem tido essas atitudes, você começou até mesmo a se esquecer daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Talvez você se esqueceu de onde o Senhor te tirou. Talvez você já se esqueceu como era viver sem o Senhor Jesus. Comece a falar, Senhor, traz a minha memória. Traz a minha memória onde eu estaria se não fosse o teu amor. Onde eu estaria se não fosse o teu cuidado? Onde eu estaria se não fossem as tuas cordas de amor que me atraíram? Oh, Espírito Santo, faz aquilo que eu não posso fazer. Comece a pedir perdão para o Senhor por toda atitude onde você não demonstrou a Ele a gratidão que a Ele é devida. Por todas as vezes que você buscou mais o seu bem-querer, o seu prazer e se esqueceu de quem Ele é e que Ele é digno de todo o teu louvor e de toda a tua adoração. Talvez o Espírito Santo te traga à memória pessoas às quais você tem sido ingrata. Tem filhos que têm sido ingratos com seus pais. É hora de falar, Espírito Santo, muda o meu coração. Eu quero aprender a fazer tudo de todo o coração para o Senhor. Ainda que não mereçam, eu quero ser parecida com o Senhor. Muitas vezes nós até agimos como Jesus, mas não reagimos como Ele. Queremos fazer as coisas, mas quando fazem para nós, a hora que é o momento de demonstrarmos que realmente servimos de todo o coração, nós reagimos de forma ingrata e indiferente. Comece a se arrepender por todas as vezes que você entrou na presença do Senhor. Talvez um culto, não vendo a hora de acabar, ou a hora da palavra porque você precisava de algo, e você desprezou a presença do Espírito Santo. Comece a falar, Espírito Santo, eu quero a cada manhã, ao abrir dos meus olhos, ser grata por aquilo que eu tenho. Você pode não ter tudo que você quer, mas tenha certeza de que você tem tudo o que você precisa. Peça para que o Espírito Santo traga contentamento ao seu coração. Peça para que Ele te ensine a ver as coisas boas e não somente as coisas ruins. Que Ele abra nessa noite os seus olhos espirituais. Oh, Espírito Santo de Deus, ensina-nos, ó Pai, a sermos como o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite porque cremos que ao buscarmos o Senhor vem ao nosso encontro. Livra-nos, ó Deus, de sermos como esses homens os quais nós lemos na Tua Palavra,
talvez até sabiam aquilo que o Senhor fez, mas se esqueceram de se voltar para Ti. Comece a falar: Senhor, eu quero Te conhecer mais e mais, não apenas como um Deus que faz coisas por você, não o Deus da bênção, que sempre tem que fazer algo para você servi-lo, ou sempre tem que fazer algo por você. Peça para que o Espírito Santo nessa noite te ensine a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ainda que faltem motivos, ainda que faltem sonhos a serem realizados, ainda que você tenha promessas e elas ainda não se cumpriram, louve ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele tem cuidado de você. Louve ao Senhor pelos filhos que você tem. Louve ao Senhor pelo lar, que ainda que não seja seu, mas tem te abrigado. Aprenda a ser grato nas pequenas coisas. Quem não é grato nas pequenas coisas, nunca será sobre outras maiores. A princípio até parece que é uma gratidão, parece, mas um coração grato é grato nas pequenas coisas. E nós vamos cantar essa canção, e eu convido você a cantá-la de uma forma totalmente diferente de como você cantou. Você vai consagrar. Ela diz: ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. Consagre-se ao Senhor nessa noite. Para Espírito Santo, me leva a um nível de adoração que talvez eu não tenha nem provado ainda. Feche seus olhos.